minha direita, professor Ricardo Henrique Salles, historiador e pesquisador da Unirio e autor de Guerra do Paraguai, Memórias e Imagens. Além de E o Vale era o Escravo, Vassouras no século XIX, Senhores e Escravos no Coração do Império. À minha esquerda, professora Ana Beatriz Ramos de Souza, historiadora e professora do Colégio Pedro II, além de mestranda do programa de pós-graduação em História da UERJ. Professora Ana Beatriz também é autora do artigo incluído no dossiê, intitulado Grandes Eventos para Quem?, que mostra, como diz o subtítulo, como a festa para comemorar o fim da guerra foi um fiasco. Mas, enfim, ela vai falar bem melhor que eu. Então, a gente pode começar? Boa tarde a todos. Bom, agradecer pelo convite do Biblioteca Nacional e, assim, dizer que estou muito feliz com a quantidade das pessoas interessadas pela Guerra do Paraguai e, nesse momento, também de fazer parte com o professor Ricardo Salles, que, para quem trabalha com Guerra do Paraguai, é uma inspiração grande demais. Bom, de onde vem esse artigo? Vem exatamente de um trabalho de pesquisa que eu desenvolvo sobre a questão do pós-guerra e, mais especificamente, sobre os voluntários da pátria. Como é que eles foram recebidos, o que aconteceu e como o Império trabalha com essas questões no imediato pós-guerra. A partir da análise dos jornais, a partir dessa leitura desses jornais logo no imediato, a gente vê exatamente uma grande comemoração. Dá para perceber tranquilamente que o entusiasmo é muito, muito grande, logo no retorno deles. E de onde vem esse entusiasmo? Quando Caxias sai e assume Conde toda aquela questão, o professor Ricardo Salles vai com certeza falar muito melhor do que eu até, quando termina, logo após a morte de Solano Lopes, o Conde praticamente exige do imperador que ele receba essas tropas na capital, na corte, no Rio de Janeiro. A ideia inicial era que eles fossem encaminhados diretamente para as províncias de origem. Chegou, organizou no Paraguai e já mandava direto. Só que foi exatamente uma exigência. Como comandante-chefe das tropas, ele exigiu isso do imperador. Bom, chegando aqui no Rio de Janeiro, todos os contingentes iniciais praticamente foram extremamente bem recebidos, festas, um entusiasmo patriótico que talvez o Império não estivesse acostumado. Talvez só mesmo com a invasão do Brasil, até o ataque ao Marquês de Olinda, mas antes disso talvez não tivesse tido tanto entusiasmo. Só que esse entusiasmo se esgota, ele cansa um pouquinho. Tantas festas, tantas comemorações, e boa parte desses contingentes acabam ficando na cidade do Rio de Janeiro, porque aquelas promessas de retorno, de pagamento, tudo isso, não são cumpridas. Então, eles vão ficando por aqui, vão perambulando, alguns cometem pequenos furtos, acabam pegando subempregos, são reescravizados, alguns que foram libertos para ir para a guerra, quando retornam, acabam sendo reescravizados. Então, é mais ou menos esse contexto sobre o qual a gente está falando. E aí, numa brilhante ideia, resolvem fazer uma festa oficial pelo término da guerra. Foi marcado o dia 10 de julho, que era exatamente a partida do imperador para a cidade de Uruguaiana, para a retomada da cidade. E também, o 10 de julho, era a data do tratado final da guerra, a assinatura desse tratado. Só que teve um problema. Prepararam uma grande festa e liberaram um orçamento. Só que a Assembleia estava em recesso. Então, o orçamento foi liberado e não tinha votação de ninguém. Quando eles retornam, o orçamento já está liberado e eles começam a debater. As críticas são pesadíssimas mesmo. Para que serve essa festa, qual o interesse do governo em fazer essa festa, quem iria administrar esse dinheiro, o que seria feito desse dinheiro. Esse dinheiro poderia ser utilizado em outras coisas, inclusive para o pagamento das pensões, que o Nabuco de Araújo ele comenta muito também isso. O José de Alencar é um grande crítico também de todo esse gasto que era tido como desnecessário, mas mesmo assim o dinheiro já estava aprovado. O que vai acontecer? Acabam passando porque já não tem mais o que fazer e começam os preparativos. Bom, a tentativa era que colocasse essa festa para um dos palácios existentes na cidade, como a própria Casa da Moeda, que abriga hoje o Arquivo Nacional.
que naquele momento não tinha utilidade. Só que o imperador queria construir um palácio específico para aquela ocasião, para marcar bem aquela ocasião, marcar bem essa vitória, essa grande vitória do Brasil. Construíram um templo provisório, naquele que seria o palco das grandes manifestações populares do Império, que era o Campo da Aclamação, o atual Campo de Sant'Anna. Bom, começam os problemas. Quase todos aqueles que participaram da construção eram italianos. O próprio convidado a propor uma música, uma opereta, também era italiano. E aí começa o debate. Como que numa festa nacional você traz estrangeiros? Não existem arquitetos no Brasil que são competentes o suficiente para fazer esse prédio? Então, os jornais começam a realmente criticar. E começa a ser feito. Aí tem um outro problema. Seriam construídas arquibancadas. E essas arquibancadas teriam ingressos vendidos. A ideia era fazer um espetáculo mesmo, quase que um espetáculo patriótico. E quem passou a administrar a venda foi o Muritiba. E ele simplesmente vai delegar a sobrinhos, a parentes, a venda desses ingressos. Então, isso ficou descoberto, todos perceberam, e os jornais faziam uma campanha gigantesca contra essa festa, pedindo quase que a população não comparecesse a essa festa. E os ingressos eram caros demais. Então, assim, populares não teriam direito algum. E aí começa da construção. Demora muito, tem várias denúncias de tratamento super complicado dos trabalhadores. Eles não recebiam salário, não tinham equipamentos de segurança, podem acreditar, mas isso era discutido na época. E, enfim, o material de péssima qualidade, acho que isso é uma novidade no Brasil, né? Pois é. Além do que, pagava-se muito mais caro pelo material que era utilizado, enfim. Conseguiram construir o templo e aí saiu todo um edital sobre como se comportar naquela festa, que, na verdade, era uma festa para nobres, não para a população. E aí você tinha portas de entrada para cada setor dessa sociedade, e a quinta porta ficava destinada para o povo. Só tinha um problema: não existia a quinta porta. Aí começaram a fazer estátuas, tanto que a estátua equestre do Dom Pedro II, que seria erigida e colocada lá, ele não aceitou, pediu que o dinheiro fosse reenviado para escolas, e o que seria o esboço está lá no Museu Histórico Nacional, aberto à visitação, vocês podem olhar. Mas fizeram uma estátua da Princesa Isabel como a musa da vitória, e aí começaram a criticar que a estátua era tão feia quanto a própria princesa. Maldade com ela, né? Uma maldade gigantesca. E várias figuras, ninguém da Marinha. Então, a Marinha começa também a não aceitar essa comemoração. Até o Osório, por incrível que pareça, que ele era bem criticado na época, o Caxias, apesar de todos os problemas da saída dele e tudo, ainda era respeitado. O Conde D, ovacionado como sendo o grande herói da guerra, e ninguém da Armada, ninguém da Marinha. Então, já causou um mal-estar com a Marinha aí. Fizeram arcos lindos, panos bordados a ouro, várias operetas, um altar para que todos ajoelhassem e rezassem uma missa, e foi marcado o dia. Isso, os jornais criticando demais. No dia marcado, às 9 horas da manhã, o campo estava vazio. Tinha meia dúzia de militares que estavam obrigados a estar ali, e simplesmente o povo não compareceu. As arquibancadas ficaram vazias, pouquíssimos foram aqueles que aceitaram os convites para entrar no templo. Por volta de 7.800 convites foram recusados, 18.000 que o Império enviou. Então, assim, nem a própria alta sociedade, digamos assim, do Império estava corroborando. Não sei se por medo de alguma confusão, não sei se por não aceitar, mas o fato é que eles não compareceram. Os militares ficaram num campo extremamente vazio, banda de música tocava para ninguém, e o povo não compareceu. Quando chegou a família imperial, o imperador, vendo o que estava acontecendo, ele resolveu abrir, então, esse Templo da Vitória, para que pudesse o povo entrar. Mesmo assim, se a gente olhar as fotos, e as fotos estão disponíveis até aqui na Biblioteca Nacional, vocês podem olhar tranquilamente, praticamente não tem ninguém. O campo está vazio, super vazio, para uma festa que seria uma festa nacional. Praticamente ninguém compareceu.
E o que eles fizeram? O espetáculo se torna um espetáculo até engraçado. E os jornais debateram muito isso nas semanas que seguiram. Você via negros descalços dentro do palácio do Templo da Vitória, crianças brincando, gente dormindo. Enfim, era uma confusão de gente que não estava programada, mas que serviu para entrar. E aqueles nobres, os militares, eles ficaram um pouco assim... não é bem envergonhados, mas ficaram um pouco descrentes daquilo que estava acontecendo. Mais tarde estavam propostas algumas óperas, operetas, cantatas e coisas do gênero nos teatros da cidade. Quando o imperador sai para ir um deles, travam, né, a carruagem do imperador, gritando abaixo Muritiba, abaixo o ministro da guerra, querendo a cabeça do Muritiba, que eram os gritos entoados. E nisso foram até as portas do palácio. Chamaram oficiais do exército para controlar. E esses oficiais falaram que eles até iriam controlar, mas eles iam voltar com a cabeça do ministro. Chamaram o que seria hoje a Polícia do Rio. Mesma coisa. Iriam, mas voltariam com a cabeça do ministro. E tem um detalhe interessante. Esses oficiais que se recusaram, eles foram processados. Eles acabaram sendo processados e presos por desobediência. E, assim, muito tempo depois, uns 10 anos depois, o processo ainda estava rolando. E, sinceramente, eu nunca vi trabalho nenhum sobre isso. Eu acho que também é uma coisa interessante para a gente pensar. O que foi alegado, por que eles resolveram prender, qual era a temática, enfim. E o que passou para a história? Aquele que seria, na verdade, um evento que comemoraria, que fecharia com chave de ouro essa grande vitória do Brasil na Guerra do Paraguai, que exaltaria a nacionalidade, o patriotismo, é um fiasco. E, a partir daquilo ali, praticamente vários movimentos que se seguem relativos à Guerra do Paraguai, elas também acabam em um fiasco tremendo. E aí a gente destaca a questão das pensões que não são pagas, as promessas da guerra, as terras que eram prometidas a esses voluntários da pátria que não foram entregues, enfim, as viúvas e os órfãos, tanto que a grande discussão é que esse dinheiro que foi gasto na festa fosse encaminhado para essas pessoas. O próprio asilo de inválidos da pátria, ele simplesmente é abandonado. Ele começa muito bem, ele é organizado pela Associação Comercial do Rio de Janeiro e logo depois é esquecido. E o Museu das Grandes Vitórias da Guerra do Paraguai, que ficava nessa ilha do Bom Jesus, Asilo de Inválidos da Pátria, é logo ali, pertinho da UFRJ. Quem acessa a ponte tem como ver a igrejinha. Simplesmente ele é deixado de lado e esses homens que são inválidos, eles são abandonados pelo Estado. Prisioneiros paraguaios começam a se rebelar porque alguns prisioneiros paraguaios foram utilizados como empregados, quase escravos mesmo, nesse asilo. Então, chega num certo momento que eles também não querem mais trabalhar. E aí a gente consegue compreender que esse contexto da Guerra do Paraguai, do pós-Guerra do Paraguai, é um contexto extremamente complicado e que pouquíssimos trabalhos conseguem abarcar esse período. Agora, a gente tem até uma quantidade muito interessante de pesquisas. Nós temos 2 teses na USP, uma que fala sobre o asilo, outra que fala dos ex-combatentes, e algumas pesquisas estão saindo do forno agora com essa temática, mas ainda tem muita coisa a ser desvendada. Qual o destino dessas pessoas? Como é que o Império se comporta depois? Ele continua comemorando, não quer mais comemorar? Por que essa data do 10 de julho não vai para frente? Tanto que a gente tem uma rua 1º de março, que é a morte do Solano Lopes, mas rua 10 de julho não tem. Então, o que aconteceu nesse império para que tudo isso possa ter desmoronado e possa ter culminado lá na frente, na própria crise dessa monarquia e na proclamação da República? Então, eu acho que a Guerra do Paraguai, e principalmente o pós-guerra, vai ser ponto fundamental para aquilo que vem a ser a crise do Império Brasileiro. Obrigadíssimo, professora. Eu acho que é só falar. Então tá bom. Vai lá. Professor Ricardo Salles. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na Biblioteca Nacional, onde eu
fiz grande parte da minha pesquisa sobre a Guerra do Paraguai nos dois meus livros sobre a Guerra do Paraguai. Grande parte da pesquisa foi feita aqui, e esse livro, inclusive, de Memórias e Imagens, é um livro publicado pela Biblioteca Nacional, num projeto da própria Biblioteca Nacional. Né? É um prazer estar aqui com a Bia, né? Minha antiga aluna, e então hoje é bom a gente estar aqui juntos numa mesa, falando do tema que me ajudou muito na pesquisa do livro da Memórias e Imagem. Né? Eu ia falar sobre esse tema, o tema do retorno, né, da guerra, porque eu acho também que é um tema muito importante para a história política do país, para a história política do Império, e ainda muito pouco explorado pela historiografia. Né? A própria Guerra do Paraguai ela é um assunto ainda relativamente pouco frequentado pela academia, e até recentemente, inclusive, a versão que circulava na historiografia de divulgação, na historiografia de formação sobre a Guerra do Paraguai, era uma versão muito falsa do conflito, muito fácil, muito simpática para determinados setores, num certo sentido, né, que era a versão de que o Império do Brasil nada mais era do que uma marionete do imperialismo inglês, que os soldados brasileiros todos eram escravos alforriados para não lutarem, que lutavam no sentido de substituir os seus senhores, que não queriam lutar a guerra nacional, enfim. Na década de 70 até o começo da década de 90, essa foi uma versão que predominou, né, além, obviamente, da própria versão das instituições militares, das instituições oficiais, o contraponto a essa versão mais anti-imperialista, vamos dizer assim, da Guerra do Paraguai. Até a década de 90, essa foi a versão que predominou sobre o conflito. A partir da década de 1990, quer dizer, uma série de estudos começou a ver que entre a história oficial, né, laudatória dos heróis, e uma história da Guerra do Paraguai, que nada mais era que o negativo dessa história laudatória, havia um mundo a ser descoberto, e esse mundo vem sendo paulatinamente descoberto, e como a Ana Beatriz falou, quer dizer, não só já houve uma série de pesquisas que já são hoje de uso corrente, né, como existe toda uma série de novas pesquisas ainda em andamento. E o pós-guerra é certamente um tema quentíssimo sobre a Guerra do Paraguai. O conflito do Paraguai é um conflito que tem dimensões nacionais. É um conflito que o Império vai mobilizar entre 150 e 200 mil pessoas, direta ou indiretamente, para lutar. Isso com uma população de talvez uns 6 milhões, 7 milhões de pessoas na época. Então, é uma mobilização humana muito grande, e não só uma mobilização humana muito grande para aquela sociedade, do ponto de vista numérico, mas tudo que isso implicava do ponto de vista simbólico, né? Do ponto de vista que essas pessoas não poderiam ser meramente recrutadas num padrão antigo de recrutamento, em que o serviço nas Forças Armadas era quase que um estigma, né? Iam para as Forças Armadas aquelas pessoas que não tinham mais jeito, ex-bandido que queriam fugir, gente que era capturada à força, né? Servir, né, na Marinha ou no Exército era uma coisa que não era bem nas fileiras de baixo, evidentemente, né? Não era uma coisa bem vista na sociedade. Uma mobilização isso é o padrão de recrutamento do Exército Brasileiro até a Guerra do Paraguai. Com a Guerra do Paraguai, esse tipo de mobilização se mostra inviável, tanto do ponto de vista numérico, como é que vai se montar um exército expressivo, como do ponto de vista de motivar esse exército, de fazer essas pessoas lutarem pela pátria, pela nação, enfim, pelo império, né? Então, o impacto da guerra, do ponto de vista simbólico para a sociedade, simbólico e social para a sociedade brasileira, é muito grande, né?
E isso é um filão ainda a ser desvendado, né? Um filão ainda que começa agora a receber as primeiras pesquisas mais intensas, né, nos arquivos desses retornados, desses que voltaram, né, dos campos de batalha no Paraguai, né, daquela maioria da população brasileira, né, do ponto de vista da sua composição étnica, né, que foi lá fazer a guerra do Paraguai em nome do Império do Brasil. E os soldados que foram para a guerra do Paraguai, em sua maioria, eram soldados negros ou mestiços, né, afro-brasileiros, muitos deles, alguns até africanos ainda, que tinham chegado aqui como escravos, né? O que não quer dizer, como sempre se pensou, que o exército brasileiro era composto por escravos, né? Na época da Guerra do Paraguai, a população afro-brasileira livre já era superior em número à população afro-brasileira escravizada, né? E essa população era majoritariamente pobre, onde incidia exatamente o recrutamento militar, onde incidia e onde ainda incide o recrutamento militar, né? Então, os paraguaios confundiram isso, né? Os argentinos também, né? Ao considerar que todos os soldados que eram negros eram escravos, mas a gente sabe que isso não é verdade na nossa sociedade, que é uma sociedade altamente miscigenada, e não era verdade na época. Quer dizer, todas as pesquisas que se propuseram a estudar a composição do exército em termos de quantos escravos foram alforriados para servir na guerra, no máximo chega a um total de 7%, 8% da tropa que foi enviada para o Paraguai. Escravos foram alforriados para irem para a Guerra do Paraguai, mas não é a maioria do exército. E certamente 7, 8% é um contingente expressivo no exército, né? É um fato importante, é um fato significativo, ainda mais se nós levarmos em conta que a grande maioria desses ex-escravos, porque eles eram alforriados antes de irem para a guerra, né? Esses ex-escravos que fizeram a guerra, eles eram recrutados principalmente na cidade do Rio de Janeiro, na corte, né? O que significa que esse impacto todo que a Ana Beatriz relatou para nós antes, né, envolve certamente o retorno desses antigos escravos que estão voltando para cá e que estão voltando para o Rio de Janeiro, sem contar as figuras que não eram do Rio de Janeiro, né, mas que ficaram no Rio de Janeiro. O caso mais emblemático é um caso de um negro baiano que não era escravo, mas certamente descendente de escravos, né, que voltou como um alferes de um batalhão da Bahia, né, dos Zuavos da Bahia, e que se estabeleceu na corte e se auto-intitulava Dom Obá, né, dizendo que ele era descendente de um rei africano e que a família tinha vindo escravizada aqui para o Brasil e que ele ficava aqui na corte, na pequena África, que é ali onde é hoje a Cidade Nova, mais ou menos, né? E ele ficava ali, escrevia para o jornal, e tratava dos assuntos, e ia aqui no Paço Imperial para falar com Dom Pedro nas cerimônias de beijamão e tudo mais, né? Dom Obá foi bastante tratado pelo Eduardo Silva, da Casa de Rui Barbosa, né? Mas, como Dom Obá, havia muitos que ficaram aqui no Rio de Janeiro e que fizeram a sua vida, né, aqui no Rio de Janeiro, nesse pós-guerra. Mas eu não vou falar, já falei um bocado disso, mas eu não quero falar disso, não. Eu vou falar da guerra, né? Eu vou falar um pouco disso, mas isso dentro da guerra, né? E vou falar de um aspecto que foi tratado no meu primeiro livro sobre Guerra do Paraguai, mas que não recebeu tanta notoriedade na época, até porque o que recebeu mais notoriedade foi essa questão dos escravos, esse negócio todo, né? Eu vou falar, né, de um episódio da guerra que retrata um pouco a contradição entre um império que é escravista, que é socialmente hierarquizado e que trava uma luta que é uma luta nacional. Ou seja, um império que mantém uma sociedade que não é uma sociedade nacional, mas tenta montar um exército que seja nacional para vencer um conflito
numa escala em que ele nunca tinha travado antes. E que, para vencer esse conflito, ele tem que lançar mão de uma população de ex-escravos e de antigos descendentes de escravos, né, que antes era uma população bastante marginalizada da vida política do Império. E vou falar aqui só de um episódio, né, protagonizado pela principal figura do comando da guerra, né, e que encarna na sua personalidade e na sua personagem histórica essa contradição, do meu ponto de vista, essa contradição do Império entre ser um império escravista, travando uma guerra nacional, e como isso repercute do ponto de vista da formação do exército em campanha, né? Eu vou falar sobre um episódio específico que é uma troca de correspondências. Esse personagem que eu vou falar é o Duque de Caxias, né? Na época, Marquês de Caxias. Comandante em chefe das forças brasileiras e depois comandante em chefe das forças da Tríplice Aliança, né? E vou falar de um episódio específico que se dá entre fins de 1867 e o início de 1868, né, quando Caxias troca uma série de cartas com o ministro da Guerra, provavelmente o antecessor certamente o antecessor do Muritiba e talvez depois até com o próprio Muritiba, né, quando há a queda do gabinete liberal e a subida do gabinete conservador, né, sobre uma medalha que o governo imperial tinha criado para recompensar os atos de bravura na Guerra do Paraguai. O governo imperial criou uma medalha para recompensar aqueles que tivessem demonstrado bravura militar nos campos do Paraguai, né? Criou uma medalha que era, para oficiais, essa medalha era feita em ouro, e para os suboficiais e os praças de pré, a medalha era feita em prata, né? E criou e falou, olha, criamos essa medalha aí, então você diz quem é que a gente tem que recompensar com essa medalha. E o Caxias diz, de jeito nenhum, né? Não vou colocar no peito de um soldado a mesma medalha que eu coloco no peito de um oficial, né? E bate o pé com isso e diz, e não faço isso, não vou fazer. Quando eu tenho que fazer isso, eu prefiro tomar outras atitudes. Ou eu promovo o soldado a oficial, para ele virar um igual e poder, então, ter a medalha, ou eu dou baixa no soldado, ou eu prefiro dar um prêmio em dinheiro, mas colocar a mesma medalha no peito de um soldado e de um oficial é uma coisa que vai fazer desmoronar o exército, a hierarquia dentro do exército imperial. Ao mesmo tempo, o Caxias, ele leva uma fama que não é bem dele, a fama que ele era um sujeito que mandava todos os negros na frente, fazia todo mundo morrer, né? Isso é cascata, isso não existe, porque general nenhum ganha uma guerra fazendo morrer os seus soldados. Normalmente a ideia é matar os soldados do outro lado, e não os seus, né? E o Caxias era muito consciencioso com isso e muito competente do ponto de vista do comando militar. Sem o Caxias, não sei nem se essa guerra seria possível de ser vencida, né? A guerra estava num impasse enorme quando ele chegou, e ele tomou uma série de cuidados para vencer a guerra, né, que envolvia treinamento, envolvia montagem de hospital, alimentação, vestuário, né? Ele tomou uma série de medidas que, ao contrário, fazia aquele exército se comportar tecnicamente como um exército de larga escala e capaz de infligir derrotas aos paraguaios. Por exemplo, unificou o armamento, então todo mundo usava a arma com a mesma munição, que facilitava. Enfim, ele era um militar extremamente competente, um político também, um conservador, né? Com a família, com donos de escravos aqui no Vale do Paraíba. O genro dele era dono de uma família ali em Juparanã, né? Hoje, antigamente chamava de Esterro, né? Hoje chama, não é de Esterro, não, de Esterro é Florianópolis, né? Juparanã chamava, sei lá, Desencanto, né? Pior do que Desterro, coitado, né? E onde o Caxias, inclusive, veio a morrer depois, né?
nessa fazenda, a Fazenda Santa Mônica, hoje, que está lá até hoje, vale a pena ser visto. Então, ele era, ao mesmo tempo, um militar moderno, tecnicamente moderno, mas expressava, com essa correspondência das medalhas, essa contradição do mundo dele e essa contradição do Império, que já se refletia dentro do próprio desempenho das Forças Armadas no Império. Então, ele diz, olha, esse pessoal que está aqui, o cara, quando comete um ato de bravura, ele, às vezes, comete esses atos de bravura porque ele tomou umas cachaças antes, porque ele está indo... Ele nem sabe direito o que é. Claro, é padrão militar dar bebida para os soldados, né, antes, não o sujeito ficar completamente bêbado, é óbvio, também não é isso, mas pelo menos para dar um gásinho ali para o sujeito sair e fazer um ataque. Né? Enfim, ele diz, esse pessoal não dá para dar essa condecoração. E ele acaba vencendo a parada e essa medalha não é instituída. Né? O Museu Histórico Nacional tem essa medalha hoje no setor de numismática dele, as 2 medalhas criadas, mas essas medalhas não foram usadas. E uma solução que ele deu foi, criem uma outra medalha para eu dar para os soldados, uma medalha que seja de ferro ou de bronze, mas não a mesma medalha. E ele acaba, o governo imperial acaba criando essa mesma medalha, uma medalha em bronze, que acaba sendo uma medalha que é vista ainda hoje e foi bastante distribuída, e ele ainda diz, e quem deve dar essa medalha não é o governo. Quem deve dar essa medalha é o comandante que comanda a tropa, ou seja, isso é um atributo de quem está comandando esses soldados e não algo que ultrapasse o âmbito da relação direta entre o comandante e sua tropa, o que é uma discussão típica de uma sociedade escravista, no sentido de que o senhor tinha uma relação direta entre os seus agregados e os seus escravos, e a interferência do Estado, né, nessa relação era uma interferência muitas vezes mal vista, porque muitas vezes se dava em favor do escravo, ou pelo menos perturbava a relação de autoridade que o senhor tinha em relação aos escravos. Né? É criada essa medalha é distribuída, o Caxias toma Assunção, né, se retira da guerra e, para abrir, para eu já encerrar a minha colocação aqui, né, o episódio que abre as grandes discussões políticas e sociais do Império pós-Guerra do Paraguai é a aprovação da Lei do Ventre Livre em 1871, em setembro de 1871, portanto, pouco mais de um ano de encerrado o conflito, onde certamente a exposição do Império escravista nos campos do Paraguai, a fragilidade social da base desse exército, né, nos campos do Paraguai, fica patente e chama a atenção do governo. Não é só isso. Né? O governo imperial, quando toma a iniciativa de aprovar a lei de 28 de setembro de 1871, dita do ventre livre, né, ele também está de olho porque a Guerra do Paraguai, a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, tinha se encerrado com a derrota dos Estados Confederados do Sul, escravistas, contra o Norte, e, portanto, o Brasil se tornava a única nação independente no hemisfério ocidental que ainda admitia a escravidão em seu território. Né? Os outros territórios americanos que tinham escravos eram as colônias espanholas, algumas colônias remanescentes da monarquia espanhola na América, notadamente Cuba, mas que já estava discutindo o encaminhamento de uma lei semelhante de abolição gradual da escravidão. Então, a Lei do Ventre Livre, do meu ponto de vista, é uma das primeiras consequências da Guerra do Paraguai. Tá? Era isso que eu tinha que falar. Obrigado. Muito, muito, muito obrigada aos dois que aceitaram muito gentilmente o nosso convite e que nos permitiram esse diálogo mais próximo com a academia. Agora a gente abre para perguntas do público, um microfone. Felipe vai levar o microfone, é só levantar a mão e aí a gente pode fazer de 3 em 3, tá bom assim, né? De 3 em 3 perguntas e aí os professores respondem. Ótimo, já tem 2 pessoas. Só um minutinho, ele foi buscar o microfone.
por favor. Podem levantar as mãos. Boa tarde, meu nome é Luiz Henrique. Eu queria perguntar ao professor sobre, na verdade é uma dúvida assim, que eu tenho sobre a questão da participação dos escravos na Guerra do Paraguai, mas não quanto ao Brasil, quanto à Argentina. Porque, lendo uma vez um livro do Leon Pommer, né, historiador argentino, sobre a história da Argentina, ele menciona o alto número de escravos que havia, particularmente em Buenos Aires, à época da independência da província, né, do Rio da Prata. Chegava a ser, não me lembro agora os números que ele dá, não sei se 1/3 ou 1/5, de qualquer modo, uma porcentagem bastante grande. E ele atribuía, aí já indo para frente, a ausência de população, digamos, afro-argentina no território argentino, a políticas oficiais do Estado argentino no século XIX, de deslocamento, de redução, de embranquecimento, e que isso teria sido resultado de 2 ou 3 estratégias. Uma, o não combate à varíola, aquelas epidemias e tal, que provocavam muita mortandade nos bairros mais pobres, né? Outra, o grande uso de negros nas tropas argentinas na Guerra do Paraguai, que eu não sei se é verdade, porque muitas vezes essas afirmações feitas nos anos 60, 70 não tinham uma comprovação empírica muito forte. Ficava muito na base da ideologia, aquela coisa... Bem... E ele também fala alguma coisa como uma certa política deliberada de jogar a galera para a fronteira, tirar das áreas centrais. E isso, a longo prazo, teria levado à redução, ao desaparecimento da população de origem negra na Argentina. Eu não sei, não tenho ideia. Sei que uma vez, passeando em Buenos Aires, lá no Museu de Belas Artes da Argentina, não me lembro agora o nome do pintor argentino. É o pintor histórico deles, eu esqueço o nome dele. Cândido Lopes. Tem um monte de soldados argentinos, pelo que eu identifiquei, negros. Então, era essa a minha pergunta. Não sei se você tem alguma pesquisa, alguma informação sobre essa questão da participação da população negra na Guerra do Paraguai. E se, assim, genericamente, se essa visão do Leon Pommer, que a Guerra do Paraguai foi usada pelo Mitre, né? Não sei se acho que era o Mitre, né? Como uma daquelas políticas de embranquecimento, vinda lá do Sarmiento e tal. Era essa a minha pergunta. Mais 2? Queria fazer uma pergunta para o professor Ricardo Salles. Meu nome é Ana Beatriz também, sou pesquisadora da Fundação Casa de Rui Barbosa. Eu utilizei o seu livro Nostalgia Imperial na minha tese de doutorado. Admiro muito o seu trabalho como historiador, um excelente historiador do século XIX que o Brasil tem, né? Então, eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre o livro do Alfredo Toné, A Retirada da Laguna, que, inclusive, foi publicado inicialmente em francês, antes de ser publicado em português, e que, inclusive, o Alfredo militou muito, né, a favor da utilização de mão de obra branca imigrante, né? Então, comentasse um pouquinho em relação com o tema que está sendo abordado hoje. Obrigada. Queria fazer uma pequena observação sem a menor importância. Mas eu tenho a impressão que a cidade de Três Rios se chamava Desengano e não Desencanto, porque não muda muitas coisas, né? Uma pergunta para o painel. Eu não estou lembrado o nome do jornalista que escreveu um livro Genocídio Sul-Americano. Até que ponto realmente esse livro faz justiça à história? Quer responder essa aí, Bia? Bom, então vamos começar por essa. José Júlio Chiavenato. Né? E esse é o tipo da versão que eu falei, assim como o Leon Pommer, típica dos anos 70. Na verdade, essa versão anti-imperialista da Guerra do Paraguai,
ela se origina no Paraguai, dos anos 20 e 30, quando começa um certo resgate da figura do Solano Lopes, e pela direita paraguaia, né, pelas forças de direita paraguaia. Ela é reinterpretada na Argentina nos anos 60, né, contra uma história mitrista, uma história unitarista da Argentina em cima de Buenos Aires, né, onde vem o Leon Pommer e vem outros também, né? E essa versão do Leon Pommer e de outros argentinos, mas principalmente do Leon Pommer, né, ela é incorporada pelo Chiavenato aqui no Brasil, na época da ditadura militar, né, com um forte peso de crítica às instituições militares. Lembrando que tem a obra também, A Guerra do Paraguai, o Grande Negócio, né? Isso é do Leon Pommer, A Guerra do Paraguai, o Grande Negócio. Essa versão, hoje em dia, ela é muito desacreditada. Praticamente não tem nenhuma comprovação empírica disso, não tem mais quase quem defenda isso. Eu não sei que fim levou o Chiavenato, eu sei que o Leon Pommer, que é professor universitário em São Paulo, já relativizou muito a interpretação dele do imperialismo inglês, manipulando o Brasil, a Argentina e tudo mais. Né? Pesquisas feitas no final dos anos 80, né, em que eu incluo certamente o meu livro da Guerra do Paraguai, né, começaram a revelar uma outra história. Né? O meu livro da Guerra do Paraguai, só um pequeno parênteses, eu fui pesquisar porque eu, na época de esquerda, marxista e tudo isso, eu falei, tinha muita gente pobre para ir para a guerra para ter que mandar um escravo que valia mais ou menos o preço de um carro popular para você mandar para a linha de frente. Né? E essa história que os filhos de fazendeiros que mandavam os escravos para eles não irem para a guerra, os filhos de fazendeiro não servem o exército hoje no Brasil. Na Guerra do Paraguai, muito menos, eles só serviam se eles quisessem. Tem aquela ideia do voluntário da primeira leva do sentimento patriótico. Sim, aí eles foram quisesse, mesmo. Aí eles foram por conta do sentimento patriótico. Aí viram que lá não era uma boa, aí você começa a ter outras formas de alistamento, aí eles saem. Então, também não tem a mínima condição de você pensar nessa ideia do grande negócio ou até da questão escravista mesmo. Isso. Agora, eu, quando fiz a pesquisa, me deparei com... É sempre bom a gente pode ter a ideia na cabeça, mas é sempre bom ir para os arquivos, né, para ver se está certo ou está errado. E me deparei com uma quantidade razoável, como eu falei aqui, mais ou menos de 7% da tropa formada por escravos libertos para irem para a Guerra do Paraguai. Então, disso saiu uma visão, acho que um pouco mais equilibrada, que depois é trabalhada pelo Vitor Isaacson, pelo Doratioto, que é entrevistado na revista, e tudo mais. Então, eu acho que tem muito pouco de verdade, quase nada, eu diria, né, nessa versão. Ele tem o grande mérito de ter trazido o tema da Guerra do Paraguai para o centro de um debate. Né? De um tempo complicado, que você tem uma ditadura militar que é bem pesada no Brasil e que ele inaugura esse debate, que até então a gente trabalhava com o quê? Com os grandes mitos, os grandes heróis, as grandes batalhas. Então, ele inaugura uma nova fase. Na verdade, ele abre praticamente um campo de trabalho. Não é tão empírico, não é tão baseado em fontes, ok, mas eu acho que tem os seus méritos naquele momento. Claro que a gente tem a obra do professor Ricardo Salles, do Francisco Doratioto, que assim é fundamental para quem quiser trabalhar com Guerra do Paraguai. Ela é uma obra completa, você consegue ali, você tem arquivos como Itamaraty, Arquivo Nacional, então você tem uma gama de fontes pesquisadas e ele te dá uma outra versão. Agora, essa ideia realmente de que o Paraguai era uma potência industrial e que a Inglaterra morria de medo do Paraguai ou dos corpos coléricos, né, jogados no rio. Então, assim, isso realmente caiu por terra porque não tem essa comprovação que é necessária para o nosso ofício de historiador. A gente pode falar, ok, mas a gente tem que ter uma base para poder confirmar o que a gente está falando. A gente não pode jogar os dados de qualquer forma, tem que comprovar. E, infelizmente, a gente não tem tanta comprovação assim. Tanto que, hoje, essa literatura não é tão mais utilizada. Ela entra na historiografia da guerra, claro, ela tem seu papel importante, mas ela já é suplantada por essas novas versões de final da década de 80, início da década de 90, do professor Ricardo, do Vitor Isaacson, e de outros mais que falam, até do Leslie Bettel, que ele fala alguma coisa também, e do próprio Doratioto, enfim. Então,
essa versão é um pouquinho deixada de lado mesmo. Bom, agora para as duas perguntas lá, né? Sobre os negros de Buenos Aires. Eu também já escutei essa história e parece que tem fundamento, sim, né? No sentido de que também era comum em Buenos Aires, no final do século XVIII e início do século XIX, ter criados escravos. Era uma coisa chique, né? Então, havia realmente uma população negra expressiva na cidade de Buenos Aires, e é bastante possível que essa população, os descendentes dessa população, tenham sido recrutados na Guerra do Paraguai. Já não eram escravos, a Argentina tinha abolido a escravidão, sei lá, na década de 1830, alguma coisa assim, né? A mesma coisa para o Uruguai também. O Uruguai, com certeza, havia uma quantidade muito grande de população negra que foi para livre também, que foi para a guerra. E no próprio Paraguai, que não tinha abolido a escravidão ainda, havia escravos que foram mandados, aí sim, comprovadamente, formaram batalhões que foram mandados para a linha de frente e faziam os principais ataques para morrer mesmo, né, na vanguarda. Mas a população negra paraguaia era muito pequena, né? Então, é possível que tenha isso. Infelizmente, as pesquisas sobre a Guerra do Paraguai na Argentina estão engatinhando ainda, né? Não é um evento que tenha não está chamando tanta atenção como chama aqui no Brasil. Para a questão ali da Ana Beatriz, mas qual que era a questão mesmo? Como é que era? O que era? Desculpa. Do Toné, né? Da retirada da Laguna. O Toné, eu fiz um trabalho uma vez sobre isso, sobre a narrativa da retirada da Laguna, né? O Toné ele faz uma narrativa em que ele relata o martírio da coluna brasileira que está se retirando da tentativa de invasão do Mato Grosso, né? Mas o tempo todo, quer dizer, aquela perspectiva é uma perspectiva muito dos oficiais que estão naquela coluna, quer dizer, ele dá muito pouca atenção para as tropas. Eu me lembro de uma coisa que me impressionou muito na retirada da Laguna, porque eu fui olhar lá no dicionário para ver o que era, e até ficou no título da minha monografia de final de curso, né, que ele falava dos valetudinários soldados do Exército, quer dizer, que era um pessoal meio cambaleante, era um pessoal que não era deles aquele drama, né? E nesse trabalho que eu fiz, que depois foi publicado, é muito interessante, com um outro livro, comparar o relato do Toné com um outro relato de um participante, mas que não é tão da época, é feito no começo do século XX, que é um livro chamado Reminiscências da Campanha do Paraguai, do general Dionísio Cerqueira, que é um livro fantástico sobre a Guerra do Paraguai, publicado e republicado diversas vezes pela Biblioteca do Exército, e que, do meu ponto de vista, não tem a difusão que deveria ter, né? E não sei se é por isso que o Toné era um imigrantista, pela experiência dele da guerra. Certamente, ele era um abolicionista que via, diferente de outros abolicionistas, né, via na imigração branca uma solução, né? Outros abolicionistas, como Joaquim Nabuco, o Patrocínio e outros mais, não viam isso, né? Não sei se a experiência dele da Guerra do Paraguai formou alguma coisa na cabeça dele sobre isso. Muito obrigado pelos elogios. Ok. Isso, são mais 3 perguntas. Antes disso, eu vou fazer a minha também, que é, na verdade, uma curiosidade, já que as cartas que a gente publica aqui, como cartas ainda pouco estudadas e tal, são cartas do Conde D, escritas do campo de batalha. Eu queria saber se um dos dois pode falar um pouquinho sobre a figura do Conde D e o papel dele no conflito. A gente tem aqui também 2 artigos, um em que o Euribe Campos nos conta das ações mais brutais da guerra que teriam sido comandadas pelo Conde D, e um outro do Roderick Barman, em que ele fala do Conde D como um homem cujas qualidades políticas não se adequavam
ao perfil do Império Brasileiro, ou da política do Império Brasileiro, e que, de alguma maneira, na verdade, nem gostaria de ter perseguido Solano Lopes. Então, se alguém puder falar um pouco sobre a figura dele. Aí, agora, mais duas. Quem quer? Tem aqui na frente, tem duas, se tiver aí também. Boa tarde. O meu nome é Ailton. Na verdade, eu queria fazer um pedido, né? Uma pergunta, quer dizer, um pedido, em relação ao QG da polícia, que foi aqui a sede antes de ser esse prédio, né? Era o anterior, foi a sede da Partida dos Voluntários da Pátria, né? Bom, eu, na verdade, eu não sou historiador, sou engenheiro civil e militar do Exército, sou paraquedista do Exército. E fiz recentemente um trabalho, um curso de História da Arte Sacra, aqui no Mosteiro São Bento. E, para minha monografia, eu escolhi falar sobre a capela que existe dentro do QG. É uma capela que dá para se ver quando se passa em frente ao quartel, dá para ver uma capela lá em cima. Então, fiz essa monografia e, ao fazer, me apaixonei pelo prédio, pela edificação e pela história da arte em si, né? Porque, apesar de ser militar, engenheiro, um pouco afastado das artes, eu amo a arte, adoro, passei a amar mais ainda história e acabei me apaixonando pelo prédio, pela edificação, pela sua história, né? Um local em que recebeu os carmelitas, assim que chegou a família real. Então, aquele prédio tem muita história, não só esse, como o anterior, que foi demolido para ser construído esse, logo no início da República. E no desenrolar da monografia, houve aquela questão da demolição do QG para venda para a Petrobras. Houve uma grita geral, houve aquele tumulto todo, até que houve a desistência. Então, qual foi a conclusão? O prédio não está tombado, tampouco a capela, né? Uma capela muito bonita, que foi inaugurada por Dom Pedro II. Então, todo aquele complexo ali não está tombado. Então, o meu pedido seria o seguinte: como eu estou envolvido de uma certa forma com aquela edificação, com a história daquela edificação, da capela, eu estou... Tudo que eu posso arrumar para contribuir para o tombamento daquela edificação, que, independente das questões, das manifestações que estão acontecendo hoje no Rio de Janeiro com a polícia, independente disso, né, que eu sou perfeitamente a favor, acho que tem que existir manifestação, sim, mas eu estou falando da edificação, que faz parte de uma área tombada, né? Todo o entorno é tombado, então é inaceitável que aquele prédio seja demolido. Então, uma contribuição, não sei de que forma, os senhores da área de história, eu posso depois procurá-los, se for o caso, para contribuir nesse pedido de tombamento daquela edificação. Porque, se demolir aquela edificação, aquela capela vai ficar dentro de um complexo da Petrobras, uma capela que foi erigida pelos próprios soldados, os voluntários da pátria, né? Que, na verdade, eram policiais, não eram nem do Exército, né? Então, o pedido seria esse: será que eu poderia, de uma forma ou de outra, utilizar o apoio de vocês, enquanto historiadores, para esse tombamento? Muito obrigado. Mais uma. O senhor aqui na frente. Não era ele aqui na frente? O que eu queria falar não é nem uma pergunta, é mais um adendo ao que você falou sobre essa questão do interesse britânico na guerra e tal. Já também que o assunto biografia está tão em moda, né? Eu li cerca de um ano atrás a biografia de aqueles aventureiros ingleses, aqueles malucos que atravessaram o mundo, e o Richard Burton,
que é um grande aventureiro inglês, o primeiro cara a entrar na Arábia, fantástica a biografia dele, é de um escritor chamado, eu acho que Edward Rice, chama-se, acho que é Richard Burton, e ele andou pelo mundo inteiro, fez tudo, e no fim da vida, já meio bombardeado, ele foi nomeado cônsul britânico aqui no Rio, na época da guerra. É a última parte do livro. E o cara é um tijolaço daqueles, o cara fez uma pesquisa é jornalista, não é um historiador, então comete alguns equívocos e tal, mas historiográficos, né? Mas ele pesquisou muito profundamente, né, a documentação lá do Ministério, a vida do Burton e tal. E o Burton aqui no Rio, absolutamente entediado, porque ele tinha ido na Índia, fuçado o mundo árabe inteiro. O Lawrence da Primeira Guerra, perto dele, era aprendiz, perto do que ele fez. É uma coisa impressionante a vida desse cara. E ele estava aqui. E, assim, ele deixa muito claro que assim, não havia nenhum interesse, nem maior nem menor, do governo britânico com a guerra. Ele, pessoalmente, vai lá no Paraguai por tédio. Dá uma olhada, ver como é que estava a guerra, claro, faz um relatório daquele tratando todo mundo como selvagem, bárbaro, aquela coisa do século XIX. Mas, assim, fica muito claro que não há nenhum grande interesse do governo inglês particular no que está acontecendo naquele momento. Eu acho que é uma informação interessante a ser, porque é um trabalho que talvez pouca gente da área tenha lido. É sobre esses malucos aventureiros aí do mundo, esses primeiros grandes viajantes do século XIX. Até talvez tenha o cara que inventou a viagem, né? Além da antropologia, né? Felipe. Aí a Carol complementa e depois ela só vai complementar e tem uma pergunta aqui na frente, tá? Eu sou Carolina, né? Eu só queria complementar um pouco o que a Náshila falou. Eu tive acesso aos documentos, né, novos da Guerra do Paraguai que a gente coloca no dossiê. E um dos documentos, né, não são só as cartas, mas tem vários mapas falando da própria guerra, né? E tem um diário do Conde D, né, que a gente tentou fazer uma conexão com a obra do Toné. Né? Ele fala desde a saída daqui do Rio de Janeiro até o finalzinho da guerra e como aquilo mexeu com ele. Ele é muito detalhista no diário, né? Ele escreve em francês porque é a língua dele natal, mas quando ele quer colocar algum diálogo com algum general, ele coloca em outra língua, né? Na língua que o general está falando. Ele tenta ser o mais fiel, né? Obviamente com as ideias dele, o mais fiel possível, aquele relato de guerra, né? E aí a gente tem no dossiê várias versões desse final dessa guerra, né? Um paraguaio falando, a gente fez questão de convidar um paraguaio, porque a gente sempre fala que a gente não dá voz para quem, de certa forma, para os vencidos, né? Então a gente fez questão de convidar um professor de lá, e o artigo chega a ser um pouco ressentido, né? Pede até o canhão cristiano de volta, mas eu acho que esses documentos podem ajudar muito mais nesse entendimento dessa relação diplomática entre o Paraguai e o Brasil do que um canhão, né? E aí eu queria perguntar para vocês no que esses documentos poderiam ajudar nessa questão diplomática, que ainda hoje é discutida. A gente está tentando... tem questões de documentação da Guerra do Paraguai que parece que ainda hoje não podem ser liberados por questões de fronteiras também. Isso é um outro problema que a gente ficou preocupado. E nessa questão do Conde D, que vocês vão falar um pouquinho, que a Náshila pediu, também, obviamente, como o Toné, ele fala mais de uma questão desses generais, né? Mas a impressão que eu tive é que ele foi muito influenciado por esses generais que eram extremamente experientes, né? Muito mais do que ele. Ele tinha alguma experiência de guerra fora daqui, mas era muito pouca. E a impressão que eu tenho é que ele foi muito influenciado por eles. As ações dele foram influenciadas por eles. E como ele é visto aqui no Brasil é totalmente diferente de como ele é visto no Paraguai, se essa
essa influência do Condé pode ser decisiva para essa questão da diplomacia entre os dois países. É só isso. O meu nome é Atos Eichler Cardoso. Tudo bem. E a minha especialidade é história em quadrinhos, na qual eu tive um relativo sucesso com a primeira história em quadrinhos do Brasil, do Ângelo Agostinho. Mas agora eu mudei de rumo e já há tempo que eu estou estudando a Guerra do Paraguai. Eu tenho 79 anos, então é meio difícil fazer pergunta para vocês, porque a minha experiência já vem do tempo da minha infância, que tinha, na minha época de 40, sob o regime do Estado Novo, né, o nacionalismo forçado do Getúlio, todas as revistas de história em quadrinhos, que saíam 4, 3 vezes por semana, elas publicavam as biografias desse pessoal todos e todas as batalhas. Então eu recebi Guerra do Paraguai na veia durante todo o tempo como criança, né? E posteriormente agora eu tenho me dedicado muito, e até por sorte achei umas cartas de voluntário da Guerra do Paraguai inéditas, que eu pretendo aproveitar para escrever um livro. Mas voltando ao Burton, o Burton é uma figura extraordinária, né? Eu não concordo com a opinião dele. Ele é um historiador, ele é um explorador, ele é um tradutor, né? Um cara fantástico, Burton. Principalmente para mim, militar também, que eu sou coronel de infantaria. E ele tem tudo, até o manual de esgrima baioneta foi ele que criou, né? Ele é estudioso de armas, etc. Mas uma coisa que, dentro da biografia dele, que em função do livro que ele escreveu, As Cartas do Paraguai, que eu fiquei assim meio um pouco perturbado, é que no final da vida dele ele era alcoólatra, né? Não sei se vocês sabiam, mas pela biografia ele era alcoólatra. Então a gente fica meio na dúvida em questão das cartas dele. Sobre os negros, um amigo meu, já que eu estava interessado na Guerra do Paraguai, esse amigo que é militar também, mas ele é estudioso de tango, ele me falou há poucos dias atrás que, antes da Guerra do Paraguai, os negros de Buenos Aires, escravos, tinham sido todos vendidos para aquele ditador ali de Entre Rios, que eu não me lembro o nome agora. Urquiza. Certo? E isso deu um branqueamento muito grande em Buenos Aires. Ele estudando, esse autor argentino está estudando tango. Eu não sei se você está a par disso. Depois eu posso até te enviar, porque eu copiei o livro, a página, etc. Mas como é um estudo sobre tango... E a outra coisa que eu queria falar também, que eu acho importantíssimo, e que está surpreendendo as pessoas mais idosas e os jovens, é a hemeroteca digital brasileira, né? Que é um túnel no tempo e que tudo que você falou pode ser comprovado lá, e tudo que o Salles falou pode ser comprovado através de uma visão jornalística, mas que também tem cartas, que também tem documentos oficiais do Exército, da Marinha, etc. Então, eu acho que a história, não só da Guerra do Paraguai, mas a história do Brasil vai ter um incremento, assim, uma coisa fantástica. Para mim, um dos maiores acontecimentos desse século. Essa hemeroteca está à disposição de qualquer um aqui para ver todas a questão do Paraguai, né? Detalhes, naturalmente com uma visão jornalística, tem que ser checada, mas tem muita carta e documentos oficiais. Era isso, muito obrigado. Deixa eu aproveitar, então, e até falar com o senhor, nem tão jornalística, por incrível que possa parecer, porque a profissão de jornalista ela começa a ser, na França mesmo, regulamentada, as escolas de jornalismo, a partir da década de 20 já, 1920. Então, aquilo ali você tem políticos, escritores, pesquisadores que estão escrevendo, não necessariamente de forma jornalística. Aquilo ali você pode até interpretar como um conteúdo mesmo histórico. Alguns
nem são, na verdade, vamos dizer, efetivos em letras, mas que contribuem ali. José do Patrocínio, você tem vários escritos. Então, realmente, a colocação do senhor é oportuna demais, facilitou muito os estudos, claro, você ali tem acessos, você tem crianças que acessam. Então, assim, para análise de história do Brasil, principalmente do século XIX, que ainda tem muita coisa a ser pesquisada, realmente a hemeroteca ela é algo assim fundamental. E os jornais, você consegue, a partir da análise desses jornais, estabelecer uma comparação. A gente tem os jornais oficiais, aqueles oficiosos, os de pouca circulação, e ali você consegue, sim, tirar mais ou menos a questão da vivência dessa sociedade, o impacto na sociedade. E, assim, era um espaço muito democrático. Pode até parecer mentira, mas realmente era um espaço democrático. Tem uma partezinha nos jornais chamada Folhetim, que ela é basicamente, no Diário do Rio de Janeiro e tudo, ela é literária, né? Eles recebiam para escrever e tudo, mas nos outros jornais, nos outros periódicos de pouca circulação ou de circulação efêmera, é um espaço de debate. Então, ali publica-se o que quer, da forma que quer, sobre o que quer ser falado, e ali a gente consegue, sim, tirar um panorama dessas grandes discussões do século XIX, basicamente do final do século XIX. Então, é um espaço extremamente interessante para o historiador. Vamos lá, né? O primeiro, Richard Burton, né? É isso, ele foi um aventureiro, um agente secreto inglês ali no Oriente, né? E que acabou, né, aqui no Paraguai, uma visão preconceituosa. Os diários dele estão publicados, os diários da campanha do Paraguai, né? É uma visão preconceituosa, ele e os europeus todos que tinham aqui. Pensar que já está na época do grande imperialismo, das questões raciais, do determinismo geográfico e tudo nesse período. Sem dúvida. Né? E ele é alguns dos estrangeiros que assistem o conflito, né? Tem um adido militar prussiano que vê a guerra também, foi até prisioneiro do Lopes. Tem alguns ingleses que lutam do lado do Paraguai, que depois deixaram relatos da guerra, né? E tudo mais. Essa questão da hemeroteca, a Ana Beatriz já falou, essa questão que o senhor falou sobre a Carta dos Voluntários, e esse material é muito importante, claro. Eu acho que é um material que a gente, para se ter uma ideia, 2 grandes livros sobre a Guerra Civil Americana, um grande livro publicado na década de 1940, chama-se Johnny Reb, e depois o autor publicou um outro chamado Billy Yankee, dado o sucesso desse primeiro. Johnny Reb era o apelido do soldado rebelde. Esse cara ele fez um livro inteiro das cartas enviadas para casa pelos soldados da Confederação, e depois fez um outro livro, né, com as cartas dos soldados da União, cartas que foram preservadas em arquivos locais, arquivos universitários, essa coisa toda, coisa que aqui no Brasil nós estamos longe de fazer isso. O seu apelo para a preservação do patrimônio conta com, acho que o nosso total apoio, mas nosso total apoio é pouco, né, diante dos interesses e tudo isso. Enfim, nós vivemos num país que, na década de 1920, o Morro do Castelo, a parte colonial da cidade do Rio de Janeiro, em 1920, foi posta abaixo, né, por razões de especulação imobiliária, com o aval do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que falou que era isso mesmo, que era bom fazer isso. Quer dizer, por abaixo o Morro do Castelo já é um absurdo. Agora, o Instituto Histórico e Geográfico dizer, não, eu acho bom a ideia mesmo, passar uma brisa aqui pelo centro, é contra. Então, a gente luta com isso o tempo todo, né? O tempo todo. Quem é mais velho um pouco ainda viu essa avenida, o resto da Avenida Rio Branco ser posto abaixo, essa coisa toda. Deixa eu complementar, então, Ricardo, já que assim, o desespero tão grande ali, se não me falha a memória, eu acho que a capela é tombada, sim. Porque, pelo menos, na época da discussão do tombamento efetivo da venda do QG, tinha esse impasse, porque a Petrobras deveria, na época, preservar a capela e tal. Bom, sinceramente, eu não sei por que pé
correu para desistir. Mas um outro detalhe importante, já como o senhor, um estudioso, que não deixa de ser, pela preocupação com a história, a Ilha do Bom Jesus da Coluna, onde abrigou o asilo de voluntários, que foi o primeiro museu militar da Guerra do Paraguai e tudo mais, e que virou uma colônia do Exército, ela está para ser vendida para uma multinacional de cosméticos. Capela é tombada, sim. A capela de lá é tombada, do Bom Jesus da Coluna. Mas a ilha em si, só que o museu não é tombado. Lembra que a gente chegou a visitar? Ele está tombando, né? O asilo está tombando. Está literalmente tombando. É visto. Já foi muita coisa abaixo. As bandeiras, por exemplo, apreendidas na guerra, elas estão na Santa Cruz dos Militares e estão lá. As bandeiras com o furo das balas, tanto bandeiras paraguaias quanto brasileiras estão lá. Então, assim, a questão da memória, do patrimônio, é muito complicada. E, assim, você como professor, eu acho que cabe a gente colocar na cabeça dessas crianças a questão da importância da valorização do patrimônio histórico, que, na verdade, é a memória. Então, um país sem memória é um país sem história. E aí a gente precisa colocar na cabeça deles a importância da valorização do nosso patrimônio, sim. Mas existem questões burocráticas? Sim, isso existe, é um complicador e a gente tem que tentar. Está de parabéns mesmo pela sua luta, eu acho que toda a luta é válida. Se a gente for começar a fuçar a cidade, a gente vai achar cada cantinho impressionante que a gente não sabia que ali tinha alguma coisa importante da história e que, na verdade, vai abaixo. Basta lembrar que agora encontraram ali na Leopoldina, né, a lixeira imperial, digamos assim, que tem coisas maravilhosas. Ali no centro, naquelas escavações ali na famosa Pequena África, no Santo Cristo, Saúde, Gamboa, o que será que não foi colocado para fora ali? O que será que eles encontraram? Muita coisa foi resgatada. Os canhões, não sei se vocês recordam, saiu até uma reportagem sobre uns canhões que foram encontrados ali na escavação naquelas ruas ali próximo à Praça Mauá. Encontraram os canhões. Então, assim, algo que não é muito pequeno para você esquecer ali. E retiraram, mas o que será que não ficou? Então, eu acho que a valorização vai daí, da gente colocar essa mentalidade, essa necessidade de uma valorização maior do patrimônio. Mas volto a falar, está de parabéns pela sua luta, e é uma luta de todos nós. Preservação documental, patrimonial, iconográfica, enfim. Isso tudo a gente tem que lutar mesmo para que a gente possa construir a nossa memória. Bom, então, para falar agora do Conde D, né? O Conde D, se eu não me falha a memória, no começo da guerra ele queria ir para a guerra. E depois, no final, ele não queria mais. Né? Quando ele foi, ele não queria mais. Ele tinha mudado de ideia. Na verdade, ele fez uma guerra num período da guerra que era um período muito pouco heróico. Né? As coisas que existem publicadas sobre o Conde D e com grande dose, com grande probabilidade de veracidade, não todas é que o historiador paraguaio falou. Né? Por exemplo, o famoso episódio de queimar o campo de batalha de Campo Grande, que matou os feridos paraguaios. Existe uma outra versão disso, que os próprios paraguaios, durante a batalha, botaram fogo no mato, no sentido do fogo ir em direção às tropas brasileiras, e que depois o vento virou e o fogo foi em direção ao acampamento paraguaio. Mas, enfim, o episódio que ele narra da degola do coronel paraguaio, todo mundo é unânime em considerar que ele mandou degolar o camarada mesmo. Né? Existe um outro episódio também famoso, que o pessoal entra no ardor da luta, toma ali um forte paraguaio, e estão, né, no ardor da luta, eles estão trucidando os feridos, as pessoas estão rendidas, até que um oficial chega para o Conde D e fala assim: tem que mandar parar, né? Tem que mandar parar, porque senão o pessoal vai continuar matando. São soldados que estão na adrenalina da batalha, uma guerra é sempre brutal, é sempre... E uma guerra de tão grande duração e que envolveu tantos membros da sociedade, né? A famosa guerra total que a gente fala tanto. Então, assim, ela é um pouco complicada de você querer um ordenamento, já que só dependia mesmo da finalização do Solano Lopes. Então, realmente, alguns excessos, que a gente chama de excessos, poderiam partir daí, da necessidade. Excesso em guerra é parte da guerra, de qualquer lado. Excesso em guerra não existe. De qualquer lado, isso existiu do lado brasileiro, certamente existiu do lado
paraguaio também. Esse documento do Diário do Conde D deve ser interessantíssimo por diversas razões. Primeiro, por quem é o Conde D, né? E segundo, porque os diários da Guerra do Paraguai são muito escassos, né? Poucos participantes ainda deixaram diários. Tomara que isso vocês venham a querer publicar isso, enfim, uma edição crítica disso. É muito interessante. O diário do Toné, da campanha da Cordilheira, eu me lembro uma cena que ele descreve, que é uma carga de cavalaria do Rio Grande do Sul, que é uma cena impressionante, né, em que ele descreve como que as lanças os cavalarianos rio-grandenses, indo com as lanças atacando os paraguaios, como que eles abaixavam as lanças para lancear os paraguaios e levantavam as lanças, e nas lanças, na ponta das lanças, eles tinham, como Toné dizendo no diário dele, como se fossem chumaços de algodão, né? Na verdade, eram corpos que eles jogavam para trás. Para fazer isso com uma lança, né, isso é uma criança, né? Isso não é um adulto. E a gente sabe que o exército paraguaio, no final da guerra, era um exército formado por crianças. Então, as barbaridades são muito grandes. Tem uma carta do Benjamin Constant para a esposa, descrevendo um combate, que também é uma coisa emocionante do ponto de vista da brutalidade que ele está vendo, enfim. Mas acho que são documentos importantes. A questão do Cristiano, que a gente fala assim, né? Pô, é um canhão, quer dizer... Mas esse canhão para o Paraguai é o canhão deles, né? Quer dizer, é uma coisa significativa. Eu não tenho opinião formada sobre essa coisa, se devolve, não devolve, não sei. Esse canhão foi um canhão que foi feito com o metal recolhido de joias, de utensílios em Assunção para defender Assunção. Então, ele tem um valor simbólico para o Paraguai muito grande, né? Toda a verdade é a melhor forma da gente tratar as questões entre os povos, né? Não pode haver inverdade. A gente não tem que travar a Guerra do Paraguai outra vez, não tem nenhum sentido nisso, né? E acho fundamental que as coisas sejam reveladas, né? Ou seja, a história, o Brasil talvez seja o lugar onde a história da Guerra do Paraguai esteja mais avançada do ponto de vista de arquivo, de pesquisa, mas, me desculpem os colegas militares, mas eu acho que vocês têm uma noção disso, né? Nós não conseguimos ainda fazer com que a historiografia militar e a memória militar e o arquivo militar trabalhem junto com a academia. A academia vem da tradição da esquerda, do Chiavenato, de denunciar os militares, a ditadura, e os militares vêm da tradição de isso é intocável, isso a gente não fala. Isso tem que acabar, isso não existe nos Estados Unidos, não existe em outros lugares, isso tem que ser, né, a integração entre a academia e a história militar tem que ser travada. Ela tem melhorado, mas ainda tem muito que ser feito. Os arquivos militares precisam ser organizados. O arquivo da Marinha está bastante organizado, funciona muito bem. O arquivo do Exército funciona muito mal, do ponto de vista da história, né? Então, essas coisas são fundamentais para a gente revelar o que foi essa experiência, que foi uma experiência de todos os brasileiros naquele período. Com relação ao Conde D, também cabe destacar que ele seria o herdeiro desse império, né? Então, como herdeiro desse império, qualquer mácula poderia, ele de uma tradição francesa, de uma tradição de monarquias europeias e tudo, ele via o que estava acontecendo no final do XIX, lá na Europa, de impérios desmoronando, outros impérios sendo construídos, a França, a complicação toda na França. Então, assim, ele tem essa necessidade de tentar não se envolver tanto, talvez para não macular. Só que chega num ponto que o Caxias sai e alguém precisa. Então, ele, como sendo o herdeiro, entre muitas aspas, desse império, ele acaba indo. E acaba colocar toda a culpa nele de atrocidades e tudo, eu acho que também é um pouco pesado. Ele chega já no desenrolar da guerra, no ponto final, onde o Brasil queria acabar de vez com aquele conflito e que era uma questão de honra capturar o Solano Lopes. Então, é como se ele já tivesse cansado daquilo tudo também e fosse lá para colocar um ponto final. Mas cabe destacar que, assim, é muito importante a gente ver esses documentos, sim. O papel dele no pós-guerra é extremamente interessante. O Conde D, ele se preocupa com a modernização do Exército,
quando acaba a guerra, ele é um daqueles que mais bate o pé com o imperador da necessidade de uma profissionalização, da necessidade de comprar armas, de um treinamento, e que não é ouvido. Simplesmente o imperador não aceita isso, diminui o quantitativo de tropas, não moderniza, e mais para frente a gente sabe o que acontece. Mas, assim, eu acho que cabe sim destacar esse papel importante do Conde D. Esses documentos são muito importantes para a gente ver como é que ele realmente percebia essa guerra, a questão mesmo desse exército, dessa mistura do Brasil que ele não estaria acostumado, né, já que ele é europeu, e como é que isso se deu na cabeça dele. Então, eu acho que vale a pena, seria muito interessante uma publicação desses diários de uma forma crítica, de você olhar o que ele está escrevendo. Corre uma versão de que os arquivos do Exército não são mostrados porque haveria elementos de corrupção muito fortes na intendência, na compra de alimentos e, enfim, vários lances de compras de cavalos e transportes. Sabe-se isso é verdade? Quer dizer, algum fundamento nisso? Quer dizer, alguém sabe sobre isso? A gente pode só aproveitar, então, para fazer mais uma rodada. Acho que ainda dá tempo. Claro. Agora falo. Pode-se atribuir a drástica diminuição da população masculina do Paraguai à brutalidade dos soldados brasileiros, que, segundo alguma literatura, matavam as crianças no ventre da mãe? Bom, me chamo Fernando. A minha pergunta é no sentido da difusão da Guerra do Paraguai nas escolas, no ensino médio. Até que ponto está chegando a verdade hoje nas escolas? Com as publicações hoje em dia, o ensino da Guerra do Paraguai está mais próximo da realidade do que aconteceu? Meu nome é Fabiano. Eu gostaria que falassem sobre a reação das repúblicas sul-americanas com a Guerra do Paraguai, a reação que elas tiveram com a guerra. Eu acho que enquanto o Chivenato estiver na bibliografia dos livros, fica difícil, né? Você estudar a Guerra do Paraguai. Eu acho complicado. Ali, ó. A minha pergunta segue na linha da difusão da Guerra do Paraguai nas escolas. É algo muito recorrente a ligação da Guerra do Paraguai com a abolição da escravidão e, como consequência disso, com o fim do Império. Né? A maioria dos livros didáticos, até os mais rebuscados, até o do professor Ronaldo Vanfas, lançado há pouco tempo, ainda caminha muito nessa linha. E os vestibulares, alguns deles carregam o Xavier ainda como referência bibliográfica. Né? Então, a minha pergunta vai para a professora Ana Beatriz: como você conseguir desmistificar isso, principalmente no ensino médio, se num senso comum e nas referências que o aluno de ensino médio ainda tem, segue o Xavier como referência e menciona-se muito rapidamente o trabalho do Doratiotto, né, que hoje serve como principal contraponto à ideia do Xavier. Bom, aproveitando então dos dois, Boa tarde a todos.
Queria perguntar, vocês falaram do Doratioto, que é a grande referência hoje, uma das grandes referências, com Maldita Guerra, mas há um contraponto a ele com o Mário Maestre, lá no Rio Grande do Sul. Eu queria que vocês falassem um pouco como o Mário Maestre está se inserindo nesse debate historiográfico e o que, se a gente pode considerar ele já um cara referência dentro desse debate todo. Antes das respostas, só queria lembrar que no final a gente faz o sorteio da assinatura. Lá no final do corredor tem o stand de vendas da revista e que a gente tem também no dossiê uma entrevista de 6 páginas com o Doratioto, né, sobre a discussão historiográfica. Então, se alguém quiser ler, é só ir até o final ali do corredor. Bom, então, voltando aqui. Qual é a complicação que a gente tem para a difusão desse conhecimento? As pesquisas ainda estão muito no nível acadêmico. Então, até incorporá-las na questão do ensino fundamental e no ensino médio, demora um pouco. E aí tem um agravante também, a questão do professor, da formação do professor. Boa parte dos professores, os mais antigos, enfim, eles ainda têm essa formação. Eu confesso que quando eu estudei, já tem um tempinho, né, a minha versão era do Chiavenato. Era essa versão vigente. Já estudei pós-ditadura militar, enfim, mas mesmo assim os livros não eram atualizados, porque realmente as pesquisas elas ainda estavam muito no nível acadêmico. Continuam, mas uma iniciativa como da própria Biblioteca Nacional e a difusão da revista para as escolas, ela é importante, até para a atualização do professor. Alguns vestibulares ainda trabalham com essa ideia da Maldita Guerra, não do sentido do Doratioto, mas como o genocídio americano, o grande negócio, basicamente ainda, né, num viés mais marxista mesmo, dessa tendência do revisionismo, que é o Leon Pommer, o Chiavenato e outros mais. Está sendo quebrado isso? Sim. Mas é uma coisa de longa duração, a longo prazo. Eu acho que a gente está começando ainda. As pesquisas sobre a Guerra do Paraguai, elas ainda são muito incipientes, elas são muito poucas. A gente tem algumas já saindo, tem outras que já saíram, algumas que estão sendo publicadas e, como vocês podem ver, alguns documentos estão sendo revelados. Então, é uma coisa constante, essa atualização é constante. Daqui a 10 anos, o que a gente está falando hoje aqui pode ter caído por terra. Pode aparecer um outro documento que vem e contradiz tudo que a gente está falando. Então, assim, é uma análise constante. Eu acho que necessita, sim, de uma atualização. Com relação à crise do Império, ela é o fato mais importante para a crise? Não. Ela é mais um. Ela ajuda a essa crise do Império. Esse Império, principalmente com a questão escravista, acredito eu, ele já está em franca decadência, com essa questão de não conseguir resolver esses problemas internos, e aí você vai agravando. Você pega a questão social dos retornados da guerra, e ele não consegue dar conta. Você pega a questão dos militares que estão querendo uma posição, já que eles são os heróis desse conflito, e aí não dá conta. Então, são várias questões que começam a surgir no pós-guerra que vão culminar para esse fim do Império. A guerra, na verdade, ela vai ser aquela estanque, aquela data que vai marcar o início dessa decadência. Tem importância? Sim, tem muita importância. Mas ela não é somente. Tem várias outras coisas que estão por trás dela e que estão nos debates que aparecem. O que eu acredito é que ela vai simplesmente quase que escarnar tudo isso. Esse fim do conflito e essa difícil adaptação do retorno, que realmente foi muito difícil, e assim, pouco é falado, pouco é trabalhado em escolas. As crianças, quando você fala uma coisa dessa, elas ficam impressionadas porque não tem essa dimensão do conflito, realmente complica. E, infelizmente, tem ainda uma demora. Eu acredito que nos próximos anos a gente consiga, sim, fazer mais essa democratização dessas pesquisas acadêmicas, mas é uma coisa ainda a médio e longo prazo. O que mais que tinha, hein? Deixa eu... Corrupção no Exército. Olha, eu não sei se é isso, não. Quer dizer, o Arquivo do Exército, eu já fiz algumas tentativas de pesquisar lá, né? Ele tem problemas específicos do próprio Exército, que eu acho que são problemas, muitas vezes, burocráticos. Quer dizer, né? O Arquivo da Marinha, quer dizer, corrupção deve ter havido no Exército, deve ter havido na Marinha, deve ter havido
em todas as Forças Armadas. O Arquivo da Marinha, né, ele teve um almirante, que agora está me faltando o nome dele, Max Guedes, né, e que ele tomou a organização daquilo para ele, e ele fez isso. Né, ele conseguiu fazer isso. O Arquivo do Exército tem um imbróglio entre o próprio Exército e o Instituto Histórico e Geográfico Militar. São questões muito mais de ordem burocrática. Tem um fenômeno que acontece hoje na academia, que é interessante, que é o aluno que vem das Forças Armadas e vai fazer história. Esse cara é um cara importante, porque muitas vezes quem cuida do arquivo é um militar que acha aquilo tudo muito chato e não entende nada daquilo, e de repente vai um civil ali e ele não... Então, eu acho que são muito mais problemas dessa ordem. Certamente, existe esse divórcio entre a pesquisa acadêmica e a pesquisa da história militar. Isso ainda existe. Né? Isso é uma herança da nossa história, é uma herança da nossa história recente. Vai passar um tempo ainda em que a gente vai poder tratar desses assuntos de uma maneira menos apaixonada, mais livre. Agora, não sei se o problema é esse. Antigamente eram as barbaridades, né? Aí quando o arquivo que estava no Itamaraty, quando o arquivo do Itamaraty foi aberto, não tinha nada disso, né? E ao mesmo tempo você vai ali e pega a correspondência do Caxias, que está no Arquivo Nacional, né? E que está aberta ao público há muito tempo, e você vê revelações como essa da medalha, como outras sobre escravidão, uma série de coisas que na década de 70 seria um prato cheio para uma versão mais que Avenato da guerra. E estavam lá, quer dizer, então tem muito que ser feito ainda sobre isso. O ventre da mulher paraguaia. Não. A população paraguaia masculina diminuiu primeiro porque o Solano Lopes raspou o tacho. Ou seja, ele convocou tudo quanto é homem em idade de combater, depois convocou as crianças e os velhos, e essas pessoas foram mortas na guerra. A população diminuiu muito, porque mataram mulheres, certamente mataram. Hoje é estabelecido isso. Né? As tropas brasileiras entraram em Assunção... Não tinha convenções de guerra ainda na época, né? Não existia. Tinha. As tropas brasileiras entraram em Assunção e é sabido, elas saquearam Assunção. Isso é estabelecido, não tem discussão sobre isso. Agora, é um episódio de guerra, né? Por que a população paraguaia morreu? Porque o Solano Lopes recrutou muita gente, porque o Solano Lopes pegava a safra, comida, o gado e levava para ele, o que sobrava os brasileiros pegavam para ele, e a população civil ficava sem ter o que comer. Era uma população acometida por doenças, e certamente ela sofreu muito esse impacto da guerra. Mas não existe nenhuma evidência de tentativas de genocídio. A única coisa que eu vi parecida com isso é alguma correspondência do Sarmiento na Argentina, dizendo que tem que acabar com os paraguaios mesmo, mas não vai além disso, não. Né? Nada orquestrado, digamos assim. Nada orquestrado. Né? A versão daquela que o Avianato dá, do Caxias ter jogado os cadáveres coléricos no Rio Paraguai, é uma piada, né? Que eu sempre faço a piada, vou fazer aqui também. Eu não sei se os cadáveres paraguaios sabiam nadar. Normalmente o cadáver não sabe nadar. Né? Você soltar o cadáver no Rio Paraguai ali, colérico, ele viria para baixo em direção às tropas brasileiras, e não para cima, porque a nascente do rio estava na frente das tropas brasileiras. Não tem sentido nenhum. A carta que o Avianato cita é um panfleto apócrifo que circulou em Buenos Aires na época da guerra, não tem nenhuma coisa. O Mário Maestre, eu li uma vez um texto longo do Mário Maestre, apreciando o trabalho do Avianato, do Doratiotto, meu também, né? E defendendo o Avianato. Não achei uma coisa com sustentação, não. Né? Eu acho que a gente também tem que distinguir dois tipos de questões sobre a Guerra do Paraguai. Né? Questões mais de ordem política e de ordem social,
né, que muitas vezes chamam a nossa atenção, a questão dos escravos, do pós-guerra, etc. E tal, e as questões que o Dorachiotto trata mais. Então, você talvez pudesse criticar o Dorachiotto por ele fazer uma história excessivamente militar do conflito, mas essa é a proposta dele. E diplomática também, né? E diplomática, mas essa é a proposta dele, quer dizer, não, e deixar de lado os aspectos políticos. Eu diria o seguinte, o Dorachiotto faz uma história, entre aspas, isso, muito boa, mas careta do conflito, não faz uma história social do conflito, né? Mas é só isso, e não vejo muitos... Não me lembro bem das colocações do Maestre, mas não vi em nenhuma delas, quando eu li um artigo dele, um artigo longo, não vi nenhuma que me demovesse de achar o Chiavenato basicamente uma coisa que tem que ser esquecida, né? Só uma coisa, as escolas, elas usam o Chiavenato, ainda hoje, por uma série de problemas, né, da escola, mas também tem outros culpados nessa história. Um dos culpados, certamente, é a academia, que acha que está numa torre de marfim e não tem nada a ver com o que se ensina nas escolas. Isso está mudando hoje em dia, existem diversas faculdades que já se preocupam com a questão do ensino de história, etc. E tal. Mas, durante muito tempo, a profissão de professor do ensino médio ou fundamental era uma coisa vista como absolutamente secundária. E não é à toa, é vista como secundária porque a diferença de salário entre um professor, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como eu, e um professor de uma escola estadual é gigantesca, né? E, nesse sentido, você tem uma hierarquização aí que é social. Então, o primeiro culpado é a academia. Não vou dizer o primeiro do ponto de vista importante, estou dizendo outros culpados, a academia, para chamar a sardinha para o meu lado. Outro culpado é o Exército, com certeza, né? Na medida em que ele não facilita o acesso dos seus arquivos, não deixou ainda uma certa inércia, seja lá por que for, não é fácil pesquisar no Exército. Não é fácil pesquisar no Exército, e o próprio Exército deveria, do meu ponto de vista, quer dizer, ter um programa no sentido de promover esse tipo de coisa. Eu ainda vou acrescentar. A Polícia Militar tem um arquivo maravilhoso, ofícios, a relação de presos paraguaios, o que eles faziam, só que é impossível pesquisar. É impossível pesquisar. Não tem a menor condição. O acesso não está organizado, aí você enfrenta barreiras burocráticas, você tem que fazer um ofício solicitando e justificando, e aí tem que contar com a boa vontade de quem toma conta. Enfim, então tem uma série de entraves porque realmente não está organizado. Então, assim, para você chegar lá e pesquisar, você tem que ter uma antecedência e tem que falar o que você quer. Aí, boa parte das vezes, você vai chegar lá e falar, não tem o que você quer. Tá, ok. Por que não tem? Porque eu não achei. E realmente não tem como achar. Realmente não há um incentivo para você organizar. Então, a gente tem essa dificuldade também. Não só de Guerra do Paraguai. Eu tento imaginar o que não deve ter de arquivo de história lá na história do Rio de Janeiro. O que não deve ter lá dentro? Deve ser um mundo. Aquilo ali deve ser um paraíso para qualquer historiador. Mas a gente ainda tem essa questão da falta de incentivo de organizar um acervo. Então, não só da Força Militar, mas também a Polícia Militar a gente tem esse entrave. Quero novamente dizer o seguinte, o Arquivo da Marinha está de parabéns, ele é organizado, ele funciona, tudo isso. Já falei. Repercussão da guerra nas outras repúblicas. Todo mundo era contra o Brasil, menos o Chile. Né, o Chile era a favor. Né? Os Estados Unidos eram contra o Brasil também, mas isso já era uma tradição, né, dentro da política diplomática aqui na América Latina. Né? O Brasil era a única monarquia, era visto com desconfiança, o Brasil era escravista, enfim. As outras repúblicas todas se solidarizaram com o Paraguai, os Estados Unidos se solidarizou bastante com o Paraguai, o Chile não. O Chile tinha uma aproximação histórica já, ou estava construindo uma aproximação histórica com o Brasil. Não é um detalhe que o Brasil não tenha fronteira com o Chile, não teve nunca que se estremecer com o Chile. Então, e o Chile era uma nação expansionista. Um pouco depois da Guerra do Paraguai, o Chile vai tomar um pedaço enorme, né, da Bolívia
numa guerra absolutamente agressiva, sem nenhuma sombra de dúvida, para conquistar Minas de Salitre, né, que é a Guerra do Pacífico. Infelizmente, nós começamos um pouco atrasados e não teremos mais tempo para continuar conversando, mas novas chances surgirão. Eu queria muito agradecer a professora Ana Beatriz, professor Ricardo Salles, muito, muito obrigado. Hoje a gente começou uma longa conversa, né, sobre a Guerra do Paraguai, mas que nos diz respeito diretamente. Queria pedir à professora para escolher um número entre 1 e 74. 66. 66. Mariana Nunes Silva. Mariana, você é a sorteada de hoje e ganhou um ano de assinatura grátis. Obrigada a todos e até o próximo BFH. Fazer uma bagunça, gente.